Olá, galerinha, estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Hoje vamos dar início, né, ao segundo o livro do segundo bimestre, tá? Utilizando agora, vamos falar sobre a unidade 1, capítulo 1, que é Entendendo o Clima, ok? Esse capítulo ele fala um pouquinho sobre clima, ele fala um pouquinho sobre os elementos climáticos, ele fala também sobre fatores climáticos e ele também cita alguns biomas do nosso planeta, ok? Então vamos começar? Primeiro, por que é importante estudar o clima, saber sobre o clima, né? Exemplo disso, por que seria importante saber a respeito de uma tempestade que se aproxima? É importante para que possamos nos prevenir, porque hoje em dia nós podemos observar bem nitidamente, né, que as tempestades, elas chegam e podem ser mais agressivas, elas podem ser mais amenas. Então, por isso essa importância, né, saber de como essa tempestade chega, né, para a gente se proteger, se prevenir. Também é importante, né, para as plantações, saber o período de chuva, tudo isso é muito importante, ok? Então, vamos começar agora falando o que é o clima, né? Clima é um conjunto de estados atmosféricos que ocorrem em um determinado lugar. Então, os estados atmosféricos que ocorrem em um determinado lugar é denominado clima, tá? E a ciência que estuda o clima é a climatologia. Então, climatologia é a ciência que estuda o clima, mas ela não trabalha sozinha, ela trabalha em parceria, ok? Como assim? Elas trabalham em conjunto. A climatologia com a meteorologia. E o que seria a meteorologia? Meteorologia é a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos, tá? E a interação desses fenômenos atmosféricos com a superfície terrestre, tá? Então, a meteorologia é uma área que complementa a climatologia e estuda isso, os fenômenos atmosféricos e a interação dele com a superfície terrestre, ok? Agora eu vou citar para vocês, tá lá na página 293 do seu livro, tá? Falando sobre os elementos climáticos. Então tem alguns elementos que a gente vai citar aqui, ok? O primeiro desses elementos é a radiação. O que é a radiação? É todo o calor recebido pela atmosfera. É calor esse que vem em sua maior parte do Sol, tá? Então radiação é todo o calor que a Terra recebe, né? Recebido pela atmosfera, tá? E que maior parte vem do Sol, ok? Isso, radiação, que é o primeiro elemento climático que eu estou citando. Vou falar agora do segundo elemento climático, que é a temperatura atmosférica, ainda na página 293, ok? Temperatura atmosférica, o que é isso? É a medida da quantidade de calor presente na atmosfera, proveniente também da radiação solar, tá bom? Então, temperatura atmosférica é a quantidade de calor, medida de calor, tá? Presente na atmosfera, proveniente também lá do nosso amigo Sol, da radiação solar, ok? Isso é o segundo elemento climático. Na página 294, fala sobre o terceiro item, o terceiro elemento climático, que é a umidade. O que é a umidade? É a quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Então, a quantidade de vapor de água presente na atmosfera é chamada de umidade. Geralmente, quando a gente vê jornal falando sobre o clima, né, a gente ouve assim, a umidade relativa do ar é de... Então, está se referindo aqui a esse vapor de água que está presente na nossa atmosfera. É o terceiro item dos elementos climáticos. Já na página 295, vocês podem observar que está falando sobre outro item, que é o quarto item dos elementos climáticos, tá? Que é a pressão atmosférica. O que é essa pressão atmosférica? É o peso da camada de ar em determinado ponto da superfície terrestre, tá? Então, é o peso da coluna de ar, tá? Em determinado lugar da superfície terrestre. E essa coluna de ar, essa pressão atmosférica, ela pode variar de acordo com a localidade ou de acordo com a temperatura. De acordo com a localidade, é o seguinte: se você está ao nível do mar, a pressão atmosférica sobre a pessoa que está ao nível do mar é uma. Já a pessoa que está na região montanhosa, de montanhas, né? Uma montanha, a coluna de ar em cima dela é bem menor. Olha bem a diferença.
né? Não tem diferença? A coluna de ar aqui em cima de uma pessoa é bem maior do que a coluna de ar que está aqui em cima dessa pessoa. Então, a localidade pode interferir tanto quanto a temperatura. E como a temperatura ela pode interferir? Ela interfere quando, em altas temperaturas o ar tende a se expandir. A ação que ocasiona a diminuição da pressão atmosférica. Então, a temperatura mais alta, ela faz com que o ar venha se expandir, tá? E diminui a pressão atmosférica, ok? Por sua vez, estou ainda na página 295, por sua vez, em baixas temperaturas, o ar se comprime, tá? Torna-se mais denso e pesa mais. Então, baixa temperatura, o ar se comprime, então automaticamente ele vai pesar mais, porque ele vai ficar mais denso, ok? Eu vou parar por aqui, não acabou, vou colocar ainda a aula número 2, tá bom? Porque senão não vai dar para suportar aqui no meu vídeo, ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre fatores climáticos e os biomas que formam o planeta Terra, tá bom? Beijinho, até a próxima!